parte final para que fique aberta, mantendo todo o restante do conteúdo que já construímos e todos os detalhes que você pediu para incluir. Aqui tá. Passarinho sou 5. Depois de todo o caminho percorrido e de finalmente poder estar livre para conhecer o mundo lá fora, ele encontrou ela menos. Mas não foi uma surpresa, nem um encontro aleatório. Eles se conheciam há muito tempo, desde que eram apenas filhotes, pequenos e cheios de curiosidade. Cresceram juntos, estudaram sob a mesma sombra das árvores, compartilharam sementes e histórias e foram sempre amigos, os dois mais calmos do grupo, um pouco mais lentos em crescer, em se descobrir, em entender os próprios sentimentos, menos nunca ligaram muito para as pressas ou as regras que os outros seguiam. Com o passar dos anos, enquanto todos ao seu redor já tinham os seus pares e os seus caminhos definidos, eles continuavam ali, lado a lado, como se estivessem sempre um passo atrás. Foi até que o próprio grupo que andava com eles, vendo a proximidade e o carinho que existia entre os dois, acabou juntando-os quase como por obrigação, como se fosse o que tinha que acontecer. E assim começou a sua história de idas e vindas. Terminavam e voltavam, se afastavam e se aproximavam, como se não conseguissem ficar juntos, mas também não conseguissem ficar longe um do outro. Agora, mais uma vez, eles tinham voltado, mas dessa vez ele achou que tinha encontrado uma forma de proteger tudo que tinham, uma maneira de evitar que a dor da separação ou das diferenças acabasse destruindo tudo que construíram ao longo dos anos. Ele sugeriu que vivessem um relacionamento aberto, não só como um jeito de aliviar a pressão que sentia, mas também porque via barreiras que lhe pareciam impossíveis de ultrapassar. Uma delas era a sua própria condição. Ele não conseguia voar, e ela podia percorrer céus inteiros a qualquer momento. Ele tinha medo de estar apenas prendendo ela, de ser um peso que a impedia de ir aonde o seu coração quisesse chegar. E isso ele realmente acreditava ser um problema que não tinha solução. Então abrir o relacionamento pareceu a solução perfeita, um jeito de dar a ela toda a liberdade para partir quando e como quisesse, sem culpa nem sofrimento. Havia também outros muros entre eles, coisas que pareciam não ter jeito de resolver, e que o faziam pensar que, por mais que se amassem, talvez não fossem feitos para ficar juntos para sempre. Ele lembrava, inclusive, que ele próprio já tinha tido outras experiências com outros pássaros mas nada que tivesse marcado de verdade. Tudo tinha acontecido mais por pressão do tempo, por aquela sensação de que já é idade para isso, logo depois que ele completou 18 anos. Não passou de um leve toque de bico, algo que não tocou fundo no seu coração e que ele sabia que não significava nada comparado ao que eles construíram ao longo de tantos anos. Ele também refletia sobre o que o futuro poderia trazer. Ele tinha certeza de que para ela não haveria espaço para mais ninguém. Não era que ele se achasse melhor ou mais especial, mas ele sabia, com toda a certeza do mundo, que ele tinha sido o primeiro amor da vida dela, o primeiro e único que era puro e verdadeiro, algo que nenhuma amiga ou amigo tivesse impulsionado ou forçado, menos algo que simplesmente nasceu e cresceu entre eles. Por isso ele não acreditava que outro passarinho pudesse chegar e mudar o que sentia por ele. Mas para si mesmo, ele tinha consciência de que a vida é cheia de surpresas e que sim, poderia aparecer uma nova passarinha que virasse tudo de cabeça para baixo, ainda que no fundo ele achasse isso muito difícil de acontecer. E quando parava para contar, percebia que existiam 3 grandes muros, difíceis mesmo de quebrar, que separavam o que eles tinham do futuro que ele tanto sonhava. O primeiro era a sua própria limitação, o fato de não poder voar ao lado dela, de não poder acompanhá-la por todos os caminhos que o mundo oferecia. O segundo eram as diferenças que pareciam estar gravadas na própria natureza de cada um, coisas que o tempo e o carinho não pareciam capazes de apagar. E o terceiro era essa incerteza que ele carregava, a consciência de que, por mais forte que fosse o sentimento, a vida poderia reservar mudanças que ninguém poderia prever, como o aparecimento de alguém novo ou o simples passar do tempo que os levasse para rumos diferentes. Ainda assim, por mais que visse todos esses obstáculos, não conseguia evitar sonhar com o futuro. Já pensou tantas vezes em ter filhotes com ela, em ver os pequenos nascerem, crescerem, aprenderem a se virar no mundo, dividindo com eles todos os ensinamentos e as histórias que tinham guardado. Já imaginou também envelhecer ao lado dela, compartilhando o mesmo galho,
Quando as penas começassem a ficar grisalhas, lembrando de cada passo que deram juntos, de cada risada e cada dificuldade que superaram lado a lado. Esses pensamentos vinham com uma doçura que aquecia o peito, mas vinham também acompanhados da incerteza. Ele sempre voltava a pensar que talvez esses sonhos fossem apenas ilusões, que esses 3 muros que ele enxergava fossem barreiras que não poderiam ser derrubadas nunca. Mas a verdade é que, para ele, essa decisão de abrir o relacionamento trouxe um conflito enorme. Ele sabe que definiu essas regras, mas não consegue levá-las a sério, pelo menos não por enquanto. O seu corpo responde a cada toque dela, o seu coração dispara quando ouve o seu canto, e ele se entrega por inteiro, sem reservas, como se cada momento fosse o único que ele pudesse ter. Essa noite mesmo, ele sonhou com eles dois. Estavam juntos e ele a beijou. 2 beijos cheios de carinho e paixão, como se todo o amor que ele guardava há anos tivesse saído de uma vez só. Quando acordou, ainda sentia a sensação suave do momento. E hoje, deitado no seu travesseiro, ainda sentindo o perfume dela que ficou nas suas penas, ele soltou sem nem pensar 2 vezes, com toda a sinceridade que só quem tem tanta história compartilhada pode ter. Eu amo você. Ele gosta dela de verdade, carrega consigo cada lembrança dos anos que passaram juntos, cada risada, cada dificuldade que enfrentaram lado a lado. Ele sabe que existem obstáculos que parecem intransponíveis, que não pode voar ao seu lado e que talvez um dia ela precise ir embora, que os sonhos que ele alimenta podem não se realizar e que o futuro guarda caminhos que ele ainda não consegue ver. Mas por enquanto o sol brilha e o vento continua a soprar suavemente entre os galhos, ele segue ao lado dela, vivendo cada instante, sem saber ao certo o que o amanhã trará, nem se esses muros um dia serão derrubados, ou se eles continuarão ali, como parte da história que ainda estão escrevendo juntos.